Penso que a lei da maioridade penal é uma lei contra os trabalhadores e contra os jovens em particular, né? Contra a juventude trabalhadora. Na verdade é uma forma de conter a juventude trabalhadora que certamente vai reagir contra a crise do capital. Ou seja, em quais países do mundo nós temos baixa criminalidade? Naqueles que investem em acabar com a desigualdade, como a Holanda, a Dinamarca. Lá estão sendo fechados presídios, porque não existe criminalidade. Como é que você faz isso? Investindo em saúde, cultura, educação e distribuição de renda. Fazendo política para a periferia, para o jovem, para o trabalhador. Permitindo acesso à cultura, lazer e cinema em todos os bairros. Garantindo mobilidade urbana, garantindo escola noturna para o jovem, trabalhador. Uma das coisas que a gente percebe já há algum tempo aqui no Brasil, isso não é novo, é como é que a gente sempre tenta resolver problemas que são visivelmente sociais, porque eles não são só do Brasil, eles não são só aqui, eles atingem uma série de lugares, de maneira penal. Se tem alguma coisa a gente proíbe, tem alguma coisa a gente prende, tem alguma coisa a gente reduz. E esse foi o único caminho que se encontrou, só que esse passa longe de ser um caminho efetivo, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar na sociedade como um todo é que a gente não precisa de um direito penal melhor. A gente precisa de algo melhor do que um direito penal. Não há condição da gente achar que alguém que não está adaptado à sociedade, a gente vai colocar num ambiente de presídio. Essa pessoa, quando ela se adaptar a viver num ambiente de presídio, marcado pela violência, marcado por um abandono, pela lei, quando ele se adapta naquele lugar de brutalidade, ele está pronto para virar para a sociedade, voltar para a sociedade. Óbvio que não. Ele foi extremamente brutalizado. Os presídios brasileiros são talvez os lugares onde mais se desrespeita a lei, né? Sobretudo a lei de execuções penais, que não é cumprida nem um pouco, a legislação como ela deve ser cumprida nos presídios. Então eu não consigo ver como é que presídio pode ser solução para qualquer tipo de coisa, né? Sobretudo quando a gente está falando de uma questão delicada para o Brasil, que é o menor de idade. Porque o menor de idade ele camufla muita coisa, né? A imagem desse menor de idade, na verdade, ela é uma cortina de fumaça, porque o real disso a gente não pode dizer, né? O real disso é, quando a gente pede para alguém imaginar um menor infrator, imagine o menor infrator agora, você não imaginou um branco. Então a gente sabe muito bem qual é a figura que está por trás desse menor infrator. A gente sabe muito bem quem é que a gente está querendo punir com isso, quem é que a gente está querendo encarcerar com isso, ignorando inclusive o fato de que essas pessoas já são encarceradas. Qualquer pessoa que visite uma FEBEM, uma FUNABEM, um DEGASE da vida, vai perceber que aquilo é um presídio, aquilo passa longe de ser uma estrutura reeducacional. Ou seja, a gente finge que não está vendo nada disso, porque a gente quer negros na cadeia mesmo, né? O resto é um grande disfarce disso. É muito curioso, por exemplo, quando a gente observa que a maior parte das pessoas que defende a redução da maioridade penal é contra as cotas. Isso é muito curioso, porque você chega e pergunta se é a favor das cotas, a pessoa fala não, porque é necessário investir em educação. Mas na hora de reduzir a maioridade, elas não falam que é necessário investir em educação. Ou seja, o argumento da educação vale para as cotas, mas não vale para a penalização. Traduzindo, a gente não quer essas pessoas nas escolas, a gente quer na cadeia mesmo, e o debate está muito mal disfarçado. A questão não resolve absolutamente nada, né? Se punição fosse capaz de resolver qualquer coisa, a gente não teria, por exemplo, problemas com adultos. Se a gente imagina que os maiores de 18, os adultos, são mais racionais, já estão concatenando melhor as coisas, se o argumento pela redução passa não, o jovem é capaz de concatenar como o maior, então por que os maiores cometem crimes? Não tem medo de ser punidos? Por exemplo, crime de tráfico de drogas. Alguém imagina que um traficante passe muito tempo vivo? Já existe penalização, inclusive penalização de morte, né? E isso nunca impediu que acontecesse crime. Na verdade, nem reduzir a maioridade. Países que se reduziu a maioridade penal não apresentaram, por isso, redução dos crimes. O único remédio efetivo, de verdade, que não passa por um grande devaneio, que a gente já viu para essa solução, para esse problema, a única solução para esse problema foi a melhoria dos índices sociais.
é a única coisa verificável que diminui a violência, né? Redução de desigualdade e melhoria dos índices. Isso diminui. Agora, prender, matar, nada disso. Isso nunca foi efetivo, mas isso ajuda. O que acontece se você reduz? Isso ajuda a manter uma certa parcela da população, para quem a gente não está disposto a dar educação, não está disposto a dar saúde, para quem a gente não está disposto a cortar gasto da dívida pública, por exemplo, para investir nessas áreas, a manter essas pessoas policiadas, porque a gente sabe que não vai dar para elas oportunidade, a gente sabe disso. A gente não vai dar para elas oportunidades. Então elas têm que estar policiadas o tempo todo, elas devem estar controladas militarmente o tempo todo, deve-se haver um grande discurso de medo contra elas, uma imprensa que alimenta bastante esse discurso sobre medo. É muito simples olhar as notícias e ver as palavras que são utilizadas, tanta gente já faz isso, já verifica. Quando é algum jovem de classe média, a palavra acusado, quando é algum jovem favelado, aparece suspeito, traficante. A gente sabe, existe uma divulgação do medo do pobre, do medo do negro, e essa redução da maioridade é um elemento-chave para isso, para você começar a fazer um aborto social mesmo, né? A solução para a pobreza, para os problemas que vêm da pobreza, como por exemplo crime contra a propriedade, é você tirar os pobres da rua, bota eles presos. E quando eles estiverem nas favelas, nas comunidades, a gente policia, coloca o PP, como no caso do Rio de Janeiro, faz rondas constantes de grupamentos táticos naqueles bairros o tempo todo, a gente mantém eles sobre controle policial, e quem estiver ali fora a gente aprende. Essa é a solução. Aos meus filhos, Danone. Aos filhos dos outros, a fome. Aos meus filhos, compaixão. Aos filhos dos outros, o lixão. Aos meus filhos, amor. Aos filhos dos outros, a dor. Aos meus filhos, a ceia. Aos filhos dos outros, cadeia. Aos meus filhos, beleza. Aos filhos dos outros, pobreza. Aos meus filhos, a sorte. Aos filhos dos outros, a morte. Aos meus filhos, faculdade. Aos filhos dos outros, dificuldade. Aos meus filhos, educação. Aos filhos dos outros, execução. Aos meus filhos, proteção. Aos filhos dos outros, prostituição. Aos meus filhos, meritocracia. Aos filhos dos outros, burocracia. Aos meus filhos, herança. Aos filhos dos outros, cobrança. Aos meus filhos, comoção e justiça paternal. Aos filhos dos outros, redução da maioridade penal. Maurício Rufino. Redução da maioridade penal, né? Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que isso não abrange somente a ideia política, que é um risco que a gente tem, de imaginar que a redução ela só envolve aspectos políticos, o aspecto da transgressão e o aspecto da violência. Cada vez mais a gente fala que o jovem tem tido uma juventude tardia. Então, se eu pensar que cada vez mais tarde o jovem está amadurecendo, e eu falo de reduzir a ideia da responsabilidade, ou de responsabilização pelos atos dele, eu estou agindo na contramão daquilo que é uma situação que o jovem hoje passa. Ou seja, o jovem cada vez ele se mostra mais imaturo, aos 18, aos 20, às vezes até além dessa idade, e eu estou querendo responsabilizá-lo mais cedo. Então aí já tem um paradoxo de pensamento. Primeiro, o sistema penitenciário nosso hoje, ele não satisfaz o atendimento nem dos adultos, ou seja, nem daqueles que são maduros e que a gente pode responsabilizá-los por aquilo que eles fazem. Então a gente tem um sistema penitenciário falho, limitado e, além de limitado, com vagas insuficientes. Parte disso se deve também ao Poder Judiciário, que tem uma sobrecarga de processos penais, que não consegue julgar, e tem muitos que estão cumprindo pena sem nem ter sido julgados. Então, essa é uma outra situação. Nós temos um sistema penitenciário deficitário. Esse sistema penitenciário deficitário tem associado a ele uma escassez de vaga, e aí a pergunta é só ali o problema? A gente tem o Poder Judiciário que não está dando conta do processo. E aí a gente tem uma sociedade paralela a isso, que ela cada vez mais tem sido influenciada pelas questões de direito, ou seja, nunca teve tantos julgamentos ou tantos processos como nós temos tido nos últimos anos. E aí o que acontece? O resultado disso vai ser um jovem criminoso.
Então, é muito fácil eu pensar em minimizar o problema que está sendo causado. Eu tenho jovens que estão envolvidos na delinquência? Tenho. Mas o número deles, assim, tratar deles lá na delinquência é uma saída muito paliativa, quando eu deveria tratar deles antes deles se tornarem os criminosos que a gente tanto acusa e coloca e generaliza o problema. Até porque o número de crimes cometidos pelos adolescentes de 16 a 18 anos, que é essa a faixa que está em discussão, é mínimo. Assim, eu diria até que é irrisório, ou seja, a gente vai reduzir, vai colocar esses jovens lá e vai mais ter problema do que diminuir o problema. Tem gente se beneficiando com isso? Claro que tem, né? Por quê? Porque isso incomoda uma classe, uma camada social, um grupo social que vê nessa porção o grande problema. E se eu não tenho esses adolescentes cometendo a infração, é uma pequena camada, né, social que está sendo prejudicada. Então, tem questões capitalistas envolvidas nisso, tem questões de interesses políticos, tem questões de interesses sociais. E a camada social que mais visualiza isso é uma elite, né, que prefere fechar os vidros, abrir os vidros não só do carro, mas da própria casa, e perceber que ela poderia fazer muito mais, já que tem mais condições do que a própria camada mais simples da sociedade. A gente vê, por exemplo, aqui em Cuiabá, né, bairros condomínios de alto padrão, ao lado de comunidades muito carentes. A pergunta é, será que não falta um envolvimento maior dessas comunidades de um alto padrão? Não é nem para salvar a situação, mas para desprender um pouco do seu tempo para essa sociedade. É muito fácil eu levantar muro e colocar cerca elétrica. A pergunta é, o que eu faço para que a minha sociedade seja melhor? Eu crio mais presídio, diminuo a maioridade penal? É essa a solução que eu tenho socialmente para esse jovem? Aí fica uma pergunta para se pensar. Por que não investe em educação de qualidade? É mais fácil ter preto preso do que dentro da faculdade? Tento alienar seu raciocínio. Acha que vai me enganar com essa lei de genocídio? Quer matar a juventude da periferia? Porque tá na cara que essa lei só favorece a burguesia. Me dá 20 que se pá eu faço uma rima. Só não vem bater na minha cara porque eu não te dei liberdade pra me chamar de vadia. Não redução da maioridade penal. Tamo junto. Não a redução! Não a redução! Tamo junto. Obrigado. Não se apavora. Não perca a razão, não fica no chão, não abaixa a cabeça pra qualquer um, não. Mantenha sua fé, continua de pé. Aguenta as pontas, mostra que a mulher é guerreira de verdade. Aqui, máximo respeito, os protestos são com cartaz. Eu protesto com o meu rap, é só deixar a batida rolar. E isso acontece, se fortalece, essa é a parada. Já tô cansada de todo dia ver a população sendo roubada. Eu vejo as mães chorando, os inocentes morrendo, os políticos roubando e a gente só... É triste, mas é a nossa realidade. Infelizmente, política aqui é só sacanagem, só bobagem, pura corrupção. Se nos bancos tem bandido, nos congressos tem ladrão. Mas tamo junto, né não? Pra fazer a revolução, sempre pra manter o foco e não perder a